qual é a sua atitude para com pessoas que você considera inferiores a você? Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Romanos capítulo 12, versículo 16. 20 de dezembro. Nunca me esquecerei da vez em que Denise e eu estávamos sentados em um restaurante com um empresário bem conhecido e esse homem nos envergonhou tanto que decidimos nunca mais jantar com ele novamente. Minha mulher e eu visitamos com frequência, especificamente aquele restaurante, porque havíamos conhecido ali uma garçonete que o Senhor realmente colocara em nosso coração. Não frequentávamos aquele restaurante porque gostávamos da comida. Íamos lá porque queríamos ver aquela jovem senhora chegar ao conhecimento da salvação de Jesus Cristo. Aquele empresário havia nos contatado e pedido para nos visitar. Por isso, decidimos levá-lo para jantar naquele restaurante no qual vínhamos compartilhando a mensagem de Jesus com aquela garçonete e muitas outras pessoas que trabalhavam lá. Em pouco tempo, porém, todas as perspectivas de um jantar agradável com nosso convidado se desfizeram, porque o homem começou a falar aos garçons e às garçonetes como se fossem cães. Ele sempre lhes dava ordens de forma grosseira para que fizessem isso e aquilo por ele. Enquanto isso, a garçonete, nossa amiga que estávamos tentando ganhar para Jesus, nos olhava chocada. Ninguém daquele restaurante jamais recebera um tratamento tão horrível de Denise ou de mim. Com o avançar da noite, a situação ficou ainda pior. Nosso convidado começou a abusar verbalmente dos garçons e das garçonetes. Ele me disse: Espero que você não se importe com o modo como eu falo com os serviçais, mas eles estão aqui para me servir e eu pretendo ser bem servido. Com aquilo, o homem recomeçou a gritar rudemente mais ordens para a equipe do restaurante. Então, começou a zombar da cultura deles e a rir deles por serem russos. Ele mostrou seu relógio Rolex e se gabou com os garçons a respeito de seu automóvel de luxo e de sua enorme residência em sua cidade. Ele fez tudo, exceto dizer: Eu sou melhor, mais inteligente e mais rico do que qualquer um de vocês, e quero que nunca se esqueçam disso. Depois, aquele empresário perguntou aos serviçais se eles iam à igreja em algum lugar. Como eu gostaria que ele tivesse mantido o Senhor fora da conversa, porque ele estava sendo um péssimo exemplo de Jesus Cristo. Enquanto o jantar era servido por profissionais irritados, Denise e eu tentamos levar a conversa para assuntos espirituais. Nós nos esforçamos para contar ao nosso convidado sobre o que Deus estava fazendo em nossa vida e em nosso ministério. Mas era óbvio que ele só queria falar sobre coisas que ele pensava que nos impressionariam. Na realidade, porém, aquele homem era obcecado por si mesmo, e nós não ficamos nem um pouco impressionados com ele. Ele era rude e grosseiro, e um péssimo exemplo de empresário cristão. Pedi licença para ir ao banheiro, mas meu verdadeiro propósito ao deixar a mesa era ter uma oportunidade de ir diretamente à cozinha e pessoalmente pedir desculpas pelo tratamento ofensivo que toda a equipe estava sofrendo naquela noite. Abri a porta de duas folhas e entrei na cozinha como se fizesse parte da equipe. Então, pedi a todos os garçons e garçonetes que viessem ouvir o que eu tinha a lhes dizer. Quando eles estavam reunidos em torno de mim, pedi numerosas desculpas pelo que estava acontecendo em nossa mesa. Eles me olharam abatidos e disseram: Uau, aquele homem é horrível. Estamos muito agradecidos por você ter vindo aqui para conversar conosco. Sabemos que você e sua esposa não são como ele. Simplesmente parte meu coração ver cristãos como aquele empresário, que se acham melhores do que realmente são. Pessoas assim depreciam outras que lhes parecem mais inferiores. Essa atitude orgulhosa nunca deve fazer parte do comportamento de um cristão comprometido. O apóstolo Paulo nos disse: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde.
No original grego, a palavra serdes provém do grego phironeu, significa pensar, considerar ou ponderar. Transmite a ideia de intensa reflexão. Além disso, no grego, usa uma negativa, tornando esse versículo uma forte proibição. Uma melhor tradução seria: parem de fixar a atenção em coisas elevadas. Paulo está nos ordenando a não nos preocuparmos ou a só nos ocuparmos com coisas elevadas. As palavras coisas elevadas provêm da expressão grega ta upsela. Nesse versículo, elas se referem às opiniões e aos padrões de comportamento que acompanham uma pessoa que tem uma atitude de superioridade. O apóstolo Paulo nos diz que, em vez de ter esta atitude vergonhosa de superioridade, precisamos aprender a condescender com o que é humilde. A palavra condescendei provém do grego sunapago. Essa é uma palavra estranha para ser usada nesse versículo, por ser composta das palavras sum, que significa juntamente com, apo, que significa longe, e ago, que significa ser levado. Vários estudiosos dizem que essa palavra transmite a mensagem de que aquele que pensa muito alto de si mesmo precisa se afastar, apo, de tal pensamento engrandecido de si mesmo e ser levado, ago, a se unir ou a se associar, sum, a homens humildes. Acredito que isso é exatamente o que Paulo tinha em mente ao escolher usar a palavra sunapago. Porém, o que a Bíblia quer dizer com homens humildes? A palavra grega para humilde é tapenos, que significa ser humilde, modesto, simples e despretensioso. Em outras palavras, tapenos descreve pessoas comuns, triviais, do dia a dia, normais. Não significa pobres. Há muitas pessoas pobres, orgulhosas e arrogantes, assim como há muitas pessoas ricas, humildes. A palavra tapenos, de baixa posição ou humilde, não se refere à condição financeira de uma pessoa. Em vez disso, refere-se à sua atitude em relação à vida, em relação a si mesmo e em relação aos outros. Independentemente de sua posição na vida, ela nunca se permitiu pensar ser melhor do que as outras. Embora haja várias interpretações possíveis para esse versículo, essa é a de que eu mais gosto. Parem de fixar a atenção em coisas que os fazem pensar em si mesmos de maneira muito elevada e que contribuem para uma atitude de superioridade. Vocês precisam deixar esse pensamento arrogante para trás e pôr os pés no chão para aprender a se associar a pessoas comuns, triviais, do dia a dia, normais. Não sei se você já lutou contra uma atitude de superioridade, mas caso o tenha, não é tempo de deixar para trás de uma vez por toda essa maneira de pensar? Você não é melhor do que as outras pessoas. Você veio ao mundo da mesma maneira que todos os outros vieram e irá embora exatamente como todos os outros irão. Você foi comprado e lavado com o mesmo sangue de Jesus que está disponível para todas as outras almas do planeta Terra. Mesmo que você tenha mais cultura, mais dinheiro e maior status social do que a maioria das pessoas, isso não o torna melhor. De fato, esses privilégios o tornam mais responsável, porque Deus espera que você desça a um nível em que possa usar os seus dons, talentos e recursos financeiros para ser uma bênção maior para as pessoas. Especialmente durante esta época de festas de fim de ano, em que muitas pessoas estão lutando para equilibrar o orçamento, por que você não pensa em maneiras de ministrar às pessoas de sua vida a quem normalmente não estenderia a mão? Pense na diferença que você poderá fazer na vida de outra pessoa simplesmente estendendo a mão para abençoá-la de uma maneira especial. Não se permita pensar que é demasiadamente ocupado ou elevado para fazer isso, porque você não é. Não se esqueça, alguém já fez isso por você. Agora é a sua vez de fazer isso por outra pessoa. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida.
Senhor, eu agradeço por falares comigo hoje. Perdoa-me pelas vezes em que agi como se fosse melhor do que outras pessoas. Lamento por esse comportamento e nunca mais quero repeti-lo. Peço que tu me condenes quando eu começar a agir assim e me mostres como mudar rapidamente o meu comportamento. Realmente, quero ser um exemplo que faça as pessoas quererem conhecer Jesus. Por isso, ajuda-me a transformar qualquer parte do meu comportamento que não dê uma impressão adequada sobre o teu caráter santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você já encontrou uma pessoa como a que eu descrevi no início da pedra preciosa de hoje? De que maneira a atitude de superioridade dessa pessoa afetou você e outras pessoas? Você já foi considerado culpado de ter tal atitude? Você tem essa atitude em alguma área de sua vida neste momento? Se a resposta for sim, em que área da sua vida você se considera melhor do que as outras pessoas? Agora que você sabe que essa atitude não é aceitável para o Senhor, o que fará para mudar a sua atitude e seus atos? Que medidas você pode tomar para começar a mudar o modo como se relaciona com as pessoas que anteriormente tratou como se fossem menos do que você? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.